Existem algumas coisas que mudaram na minha personalidade, algumas habilidades que eu adquiri depois que eu comecei a trabalhar com design gráfico, que eu garanto que eu irei levar para o resto da minha vida. E mesmo que em algum momento eu faça outra coisa, esteja em outra profissão, essas habilidades elas vão caminhar junto comigo. É verdade que quando a gente estuda design gráfico a primeira vez, a gente nunca mais vê o mundo com os outros olhos. A gente não vê mais uma embalagem no supermercado com o mesmo olhar que a gente via. A gente não vê mais um outdoor na rua com os mesmos olhos. Tudo a gente vê as técnicas, os fundamentos, a gente analisa cores, fontes, mas existem outras coisas que não são tão explícitas assim, que não estão necessariamente atreladas ao conhecimento de design, mas que são habilidades e coisas que nós vamos desenvolvendo para atuar na profissão. E a primeira coisa que mudou na minha vida foi a minha comunicação. Eu era uma pessoa extremamente travada, eu tinha muita dificuldade de conversar com as pessoas por um pouco de vergonha, de medo, de receio. Eu não conseguia desenvolver uma conversa com uma pessoa que eu não conhecia, eu tinha muita dificuldade, por mais que a pessoa puxasse assunto, ou até mesmo numa fila, no supermercado, conversar com o caixa do supermercado, olhar nos olhos, era uma coisa que eu tinha muita dificuldade. E até mesmo quando eu comecei na profissão, esse era um dos meus maiores problemas. E a profissão, ela exige da gente que a gente converse com pessoas, seja com os clientes, seja com a nossa equipe. Quando nós estamos trabalhando em uma agência, a gente precisa conversar, se comunicar. E era uma coisa que era um grande problema para mim, mas com o design gráfico eu fui me expondo a essas conversas necessárias e aos poucos eu fui perdendo o medo e o receio. Porque quanto mais a gente se expõe a algum fator que a gente tem um pouco de vergonha e insegurança, melhor a gente fica naquilo e vai se tornando uma zona de conforto para nós. E a comunicação, ela realmente abriu muitas portas para mim, eu tive muitas oportunidades com essa habilidade, que nem todas são ligadas à profissão de design, algumas são ligadas à criação de conteúdo, mas que se eu não tivesse mudado isso na minha vida, eu garanto que eu ia ficar muito travada na comunicação, e a gente sabe que a comunicação ela é um dos pilares mais importantes para nós. A gente está o tempo todo interagindo com pessoas, e se a gente sabe se comunicar, sabe pedir as coisas, sabe servir as pessoas, a gente vai muito mais longe, porque nós não fazemos nada sozinho. Então essa habilidade eu vou levar comigo para sempre. A segunda coisa foi a gestão de tempo e organização. Eu era aquela pessoa que gostava de deixar o trabalho da faculdade, o trabalho da escola, sempre para os 45 do segundo tempo. Eu procrastinava até não dar mais e aí sim eu começava aquilo. E era um grande defeito meu, porque é claro que se a gente atua, a gente trabalha com menos tempo, nós temos menos tempo para fazer algo bom de fato. E se acontecer algum problema, a gente tem um problema muito grande pelo caminho, porque a gente não consegue resolver aquilo em tempo hábil. Ou até mesmo ficar sob pressão constantemente, algo que nos prejudica, que nos sufoca. E é um hábito que eu acabei perdendo depois que comecei a trabalhar com design gráfico, porque a gente precisa trabalhar com os prazos de entrega e tentar se ajustar o máximo possível para que nós podemos pegar mais trabalhos simultâneos. Então eu aprendi a organizar melhor a minha agenda, a ter gestão de tempo, inclusive comecei a usar a agenda, que era algo que eu não usava, que eu não fazia, eu não anotava as atividades que eu precisava fazer no dia e acabava ficando completamente perdida. Até mesmo algumas metas pessoais eu não fazia questão de anotar, e pelo fato de eu não anotar, eu não sabia qual era o passo a passo para chegar nessas metas, não conseguia executar e nem mesmo ver o progresso naquela atividade. Então essa gestão de tempo, essa organização que a gente tem com as pequenas atividades, as tarefas do dia a dia e até mesmo com questões de trabalho, elas fazem toda a diferença e nos tornam pessoas melhores. Se tu é aquela pessoa que constantemente chega atrasada em um compromisso, tenta melhorar isso, designer, porque com certeza isso vai refletir na tua profissão e vice-versa. A organização da tua profissão também vai levar a organização nos teus compromissos pessoais. A terceira coisa que mudou muito é que eu passei a ser uma fazedora. Antes eu ficava muito nos planos, eu queria fazer uma coisa e pensava, se eu fizer isso dessa forma, será que daria certo? E às vezes estudava e não colocava aquilo em prática. Sempre ficava no IC, sabe? E isso era uma coisa que me consumia muito, porque as pessoas até diziam que eu era fogo de palha,
que eu era muito empolgada no começo, mas aí quando começava a executar as coisas, ou as coisas começavam a aparecer algumas dificuldades, eu deixava de fazer aquilo e partia para a próxima ideia, para a próxima atividade. E eu deixei isso de lado de mim, Eu comecei a fazer, executar e insistir nas coisas, persistir nas coisas, até fazer elas darem certo. E eu deixei aquele perfeccionismo excessivo de lado, porque eu tinha tanto perfeccionismo que aquilo acabava me travando, me dando medo, receio e me impedindo de fazer as coisas, porque eu ficava martelando horas e horas em cima de uma mesma atividade que eu poderia ter resolvido em pouco tempo e ter partido para a próxima. Enquanto eu poderia ter feito 5 atividades, eu estava lá executando apenas uma, que não precisava de tanto preciosismo assim. A quarta coisa foi a habilidade de negociação. Isso eu acabei desenvolvendo porque como eu trabalho como freelancer, eu me obrigo, eu tenho contato direto com o meu cliente, então eu preciso negociar com ele, apresentar a minha proposta. A pessoa muitas vezes pede desconto. Como que será que eu posso oferecer meu trabalho de uma forma que eu agregue valor ao meu produto, ao meu serviço? A gente precisa estar a todo momento desenvolvendo essas habilidades e entendendo melhor sobre as pessoas, sobre a negociação, para que a gente consiga vender o nosso trabalho de fato. Porque muitos designers, eles, quando estão iniciando, eles conseguem, têm muito conhecimento sobre design, fazem excelentes projetos, mas travam na hora da negociação. E essa é uma habilidade, uma coisa que muda na sua vida, porque você vai começar a ter contato com diferentes pessoas, diferentes desejos, diferentes necessidades. E você vai poder apresentar o teu trabalho, o teu serviço da melhor forma possível e aprender a negociar. Acho que isso resbala na nossa vida, não só quando a gente oferece o serviço que a gente presta, mas sim quando a gente está comprando o serviço e o produto de outra pessoa. Nós conseguimos entender e perceber melhor as técnicas de negociação que o vendedor usa com a gente consegue usar isso a nosso favor também, para conseguir desconto, para conseguir condições melhores, e também a gente consegue identificar melhor quando alguém está tentando engambelar a gente, está tentando enganar, e conseguimos sair daquilo. A quinta coisa que mudou na minha vida foi eu aprender a escutar as pessoas. Antes eu não tinha muita paciência para sentar e escutar uma pessoa aleatória que começava a conversar comigo, falar sobre ela, sobre a sua vida. Só que quando a gente é designer gráfico, nós precisamos escutar os nossos clientes, desenvolver essa habilidade de sentar, escutar e prestar atenção genuína no que aquela pessoa está falando. Porque quando a gente abre espaço para o nosso cliente falar, contar sobre a história dele, a história da empresa, a história da marca, a gente consegue detalhes muito maiores e muito mais preciosos do que a gente simplesmente fazer um briefing com perguntas fechadas e pedir para que ele responda. E à medida que você vai escutando as pessoas, as histórias das empresas, você vai também conseguindo escutar melhor histórias de outras pessoas que talvez não tenham nada a ver com o teu trabalho, que não são teus clientes, que estão ali na rua. Mas cada pessoa tem uma história, tem uma fala que ensina a gente. Vocês já prestaram atenção nisso? Já conversaram com pessoas diferentes? Mesmo que for uma criança, às vezes essa criança ela vai te dar alguma lição de moral sem que você queira. Porque as pessoas elas sempre têm algo para agregar na sua vida. Eu acredito que nenhuma conversa é em vão, sabe? Então, se a gente abrir os nossos corações para escutar essas pessoas, vai fazer toda a diferença. E essa habilidade, ela só foi desenvolvida depois que eu comecei a trabalhar com design, pelo fato de escutar os meus clientes. E a sexta coisa foi enxergar hobbies com outros olhos. Antes eu enxergava meus hobbies como uma procrastinação absurda. Eu pensava, meu Deus, eu tô aqui horas lendo um calhamaço de Stephen King, gastando todo o meu tempo que eu podia estar estudando, podia estar fazendo outra coisa, eu tô aqui presa num filme que eu poderia estar fazendo outra coisa. Claro que a gente não pode só ter hobbies o tempo todo e esquecer dos trabalhos e do estudo. Mas quando a gente trabalha com design gráfico, a gente entende que o ócio ele é muito importante para a criatividade e fazer uma leitura, ver um filme, praticar um esporte, tudo isso ajuda, além da nossa criatividade, também ajuda nós como pessoas a tirar aquelas preocupações da nossa mente, aliviar o nosso estresse. Isso é muito fundamental para qualquer profissão que você tenha. Porque se a gente fica o tempo todo preso em trabalho, estudo, a gente chega um momento que pira.
Então precisamos desses hobbies na nossa vida, a gente precisa enxergar eles com bons olhos sempre. E nunca com aquele sentimento de culpa, nossa, eu tô aqui perdendo hora. Não, você não tá perdendo as horas, você está investindo suas horas em fazer algo que te faz bem e que com certeza vai respingar em outras coisas na sua vida, como no trabalho e nos estudos. Ninguém consegue ser produtivo no trabalho, no estudo, se não tira um tempo para lazer, um tempo para relaxar a mente, porque aí a pessoa fica sempre sob pressão. E aí, designer, qual foi a coisa que o design gráfico mudou na sua vida? Conta pra mim aqui se você sentiu alguma das coisas que eu citei aqui nesse vídeo, ou se teve outra coisa que o design gráfico trouxe para sua vida. Eu adoraria conhecer a sua história com o design gráfico e saber um pouco mais sobre você. Então deixa aqui nos comentários pra mim. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!